Você mencionou aí o Antigo Testamento, né? E a gente pode perceber no Antigo Testamento que as expectativas iniciais elas giravam primeiro em torno da prosperidade material e da longevidade futura por meio de uma geração de filhos. Se a gente for olhar especificamente ali para o caso de Abraão e seus descendentes imediatos, a promessa de uma posteridade próspera é o que alimenta a sua fé e a sua esperança em Deus. Depois a gente vê entrando ali a inserção da tradição mosaica e a gente passa a perceber como a terra prometida ela entra em cena com a bagagem do sonho de um paraíso, da habitação de Deus com seu povo, expectativa de uma sociedade perfeita, onde reinam a harmonia e a justiça. E aí passa ali depois ali do período de reis, ali da monarquia, entra mais o período do exílio, que a gente passa a perceber uma visão mais forte, né, da escatologia, por meio de profecias, do fim dos tempos, de um reino eterno. Como essa expectativa de um reino eterno afetou as perspectivas teológicas e as esperanças do povo de Israel ao seu papel na redenção e na vinda do Messias, de uma maneira objetiva? Quais são as características gerais que permeiam a fé do povo de Israel no Antigo Testamento em relação a tudo aquilo que acontece na escatologia? Bom, Daniel, de uma certa maneira a gente precisa compreender que o pecado ele afeta toda a esfera do que foi criado, né? Sim. Então, quando nós falamos do povo de Israel, nós falamos de seres humanos. Sim. Que são corruptos, né? E Deus sempre fez um povo para ser seu. Quando ele criou o homem e quis se relacionar com o homem. Então nós temos ali no Éden, antes da queda, né, no jardim, nós temos algo maravilhoso acontecendo. É Deus se relacionando com o homem num estado pleno de santidade do homem, né? Após a queda, esse relacionamento ele fica comprometido por parte do homem. Esse abismo se forma. Então, quando a gente olha para o povo de Israel, de maneira geral, você obviamente existem eleitos de Deus ali, mas eu creio que também não existe. Também existiam aqueles que não eram. Então, você tem gente santa ali, gente santificada por causa que Deus separou essas pessoas, mas você tem gente também que não queria nada com Deus. A gente olhar a história toda, né? Olha para os reis de Israel, né? Você pega Manassés, por exemplo. Era um israelita, né? Manassés se conectou com forças das trevas. Ele queimou os próprios filhos em sacrifício a deuses falsos, né? Ele adivinhava pelas nuvens, era agoreiro. Era um homem perverso, mau. Então, de maneira geral, o relacionamento do homem com Deus, ele sempre fica comprometido. Mas, ao mesmo tempo, tudo que Deus planejou para Israel é aquilo que Deus quer que aconteça um dia no novo céu e nova terra. Essa questão da terra prometida, por exemplo, é um apontamento para essa terra prometida, que é a terra que nós temos, restaurada, sem pecado, sem a possibilidade de mais pecar, convivendo com Deus encarnado, que é Jesus Cristo. E aí eu pego aqui para... Talvez eu esteja fugindo um pouco do propósito inicial da pergunta, mas é só para me vir uma coisa à cabeça. Às vezes as pessoas ficam assim, poxa, eu quero morar no céu. Faz uma pergunta na igreja, para você ver aí, para o povo da igreja. Para onde você quer ir depois, né? Se tudo acabar aqui. Eu quero para o céu, né? E muita gente tem aquela ideia de que nós estaremos sentados numa nuvem, né? Tocando harpa e louvando a Deus. Eu até brinco com o pessoal aqui da igreja, tem que ser uma nuvem bem boa para me aguentar. Então, assim, nós dois precisaremos, Daniel, de uma nuvem assim, daquela power mesmo. Mas, assim,
É essa imagem. Embaixo de ouro. Assim, vamos tocar harpa, né, e tal. Mas não, Deus criou o ser humano para a terra e criou a terra para o homem. Ele criou um povo para se relacionar com ele e para desenvolver os mandatos que ele deu, como o mandato cultural, por exemplo. Sim. O livro que eu citei agora há pouco do Albert Walters, A Criação Restaurada, lá a gente vai ver uma hora que ele fala assim, o mandato cultural que Deus deu, o mandato de fazer, desenvolver a obra criada, né, de Deus, ele continua sendo executado apesar do pecado. Então nós saímos de um jardim para a cidade. Então ele coloca isso daí, olha, nós estávamos no Éden, num jardim, e o nosso destino é uma nova Jerusalém, né, uma cidade. Então haverá uma evolução nesse contexto de maneira geral. Deus quer que esse povo um dia chegue nesse local onde ele mesmo enxugará dos olhos todas as lágrimas, e isso foi apontado por Deus através de tudo que ocorreu na história do povo de Israel. Tudo apontava para esse momento escatológico. Não sei se eu respondi um pouco a pergunta, eu fugi totalmente, mas... Não, sim. É importante a gente ter essa noção de que tudo aponta para a consumação de todas as coisas, né? Onde Deus está restaurando todas as coisas. Então, tudo aquilo que a gente olha para as Escrituras do Antigo Testamento ali, elas é sombra daquilo que Deus está fazendo na história e daquilo que nós vamos encontrar no final de todas as coisas, né?